Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou Marcelo Taverneiro e hoje falaremos de um assunto que vem pedido na página há muito tempo, que são tipos diferentes de dragões. Hoje eu estou aqui com a presença ilustre do meu mestre Tormenta RPG, Júnior Tanuba, e falaremos um pouco a mais disso. E chegaremos à conclusão magnífica que talvez Wyvern seja dragão, ou não. Então, Nath, solta a vinheta e vamos direto para a aventura. Então, no meio do rumo fantástico e até mesmo um rumo histórico, nós temos diversos tipos de dragões, principalmente que o surgimento deles foi há mais de 40 mil anos atrás, antes de Cristo, em que foram encontrados em pinturas rupestres, porque as pessoas não tinham conhecimento do que eram realmente os fósseis, por assim dizer, tinham medo de répteis, de serpentes, associavam com o mal, e acabavam fazendo ligação disso com as famosas crias de dragões e por aí vai, o que a gente conhece isso hoje. E isso foi em diversos lugares do mundo. No Ocidente, por exemplo, nós temos vários dragões e dragões malignos, que são ditos para cá. Já no Oriente, é mais uma figura bondosa que a gente vê. Tem até lendas que dizem que o dragão representa a maturidade, a fertilidade, outros que protegiam certas áreas e por aí vai. Então, para a gente começar com todos esses tipos de dragão, nada melhor do que começarmos com o dragão ocidental, que é o próprio dragão em si que o D&D aborda, que são os dragões de cor vermelha, azul, branca e por aí afora. 4 patas, 2 asas, são os mais falados, os mais lembrados e os mais que mais aparecem. Por isso que vem esse misticismo que o Wyvern não é dragão. Mas, além do dragão ter 4 patas e ter 2 asas, ele tem a capacidade imensa de magia, dependendo da idade dele. Se você pegar o livro dos monstros, tanto do D&D, tanto do Tormenta, tanto do Old Dragon, você vai ver que dependendo do tempo de maturidade, aquele tipo de dragão é igual um tipo X de mago em tantos níveis. E além dele cuspir fogo, ele tem essa habilidade, ele pode se transformar em humanos, em animais, e tem até mesmo histórias em que dragões governaram cidades durante anos e anos e ninguém nunca descobriu que aquilo ali, disfarçado de humano, era em si o dragão, a menos que uma guerra tenha explodido e ele tenha saído daí. Dragões como muito, vamos dizer, aquela pessoa que... Ganância, né? Um apreço ganancioso, assim. exatamente. Então ele protege muito. É a mesma coisa que como um dragão tratar o seu tesouro. Ele tratando... automaticamente uma cidade, cidade. Né? Uma cidade como se fosse um tesouro. Quando tem aqueles espólios ali, tem as moedas de escambo. Então é o tesouro deles. No meio disso a gente tem o Drake. É uma forma antiga que as pessoas chamavam dragão. Depois é uma forma antiga, só que ele era muito retratado sem asas. O dragão, por mais que ele tenha aquela figura sinistrosa que controla a cidade dele ou o território dele, uma criatura maligna ou bondosa devido à sua história, o Drake nada mais é do que a mesma coisa, só muda o nome, ele não tem asa. Então, para você engajar na sua aventura pode ser a mesma coisa. Você pode até acrescentar, por exemplo, mais força e até mesmo um tamanho, né, maior que o Drake para compensar as asas dele. Sim. Então imagine numa narrativa o Drake correndo pela floresta e pisando nas árvores, esmigalhando ela. Eu, particularmente como jogador, me borraria com essa situação. Mas Drake normalmente passado, é falado mais como um ser menor. É o menor, é menor. E tem também o Drake, vamos dizer assim, o Drake oriental, que é o Kirin, não sei como eles chamam. Nath, põe aqui a imagem para o pessoal saber. Eu não sei como se pronuncia ao certo. É como se fosse um cavalo dragão mesmo. Ele tem patas de casco, ele é meio reptiliano, tem aquele focinho, cospe fogo. Eu uma vez li uma explicação que era como se fosse o unicórnio dos orientais. O Kirin é um dragão que parece meio cavalo. Tem até alguns que retratam com um chifre, assim, uns em formato de espiral, outros em formato de trovão pra cima. Trovão não, relâmpago pra cima. É um Drake oriental, exatamente isso. Mas não gigantesco, assim, de destruir cidades, mas pisar em árvores, marcar o chão. Mas aí eu acredito que nessa interpretação do dragão ou do Drake, que a palavra só muda, eu acho que isso vai variar muito do mestre. Então o mestre pode botar, como eu disse, uma coisa mais intimidadora, botar um Drake, tipo um Cérbero na cidade, sabe? Vamos falar que essa cidade ela tem uma medida de proteção com uma criatura que eles deixam presa.
E sei lá, se acontecer um caos enorme, essa criatura tá selada, ela é obrigada a proteger a cidade. Pode botar um Drake grande, que possa intimidar, que possa pisar em árvore, o caramba ia ficar fantástico. Hydra. É uma Hydra, por exemplo. É uma variação do Drake, por exemplo. A diferença é que tem aquilo que eu acho muito louco, né? Corta a cabeça. Nasce outra. Nasce duas, aí vai cortando, vai aparecendo, mas é exatamente isso. É um dragão sem asas, com 4 patas, cauda e tal, só que a diferença do Drake, um lagarto comum, gigantesco, e um lagarto que vai emendando 17 cabeças. Hydra é um negócio muito complicado, até porque ela cospe fogo também, né? Cospe ácido, normalmente. Ela tem um pouco de controle de magia, dependendo da história também. Dependendo da A história. Hydra pode variar pra isso também. Um tipo de dragão também, como eu havia dito no começo do vídeo, é o Long Dragon. É um dragão que tem 4 patas, o famoso Shenlong. Quem nunca conheceu, vai conhecer aqui agora, e o Anashi põe a imagem aqui. O Shenlong, né? Não, Long Dragon. O Long Dragon, que é o nome certo de se falar, é um dragão que você pode botar nas suas histórias e no que quer que seja, que tenha mais ou menos uma linhagem sagrada, digamos assim, uma linhagem de honra, de respeito e tudo mais. Por quê? Porque esses dragões orientais, eles são representações, muitas das vezes, de bondade, de equilíbrio, de força, de fé, de justiça e tudo mais. Existe um certo conto em que uma carpa, se não me engano, é uma carpa, não era o peixe? A carpa, ela saltou pela cachoeira e tal. Quando ela subiu no topo, ela se transformou em um lindo dragão. Isso vem na analogia em que o seu esforço, né, gera bons resultados. O seu trabalho consegue te transformar, consegue te fazer evoluir. Evoluir, né, a maturidade. Então a gente pode entender que o Long Dragon, dentro dessa coisa toda, para alguém que queira botar na aventura, ou que você esteja jogando e veja, você vai ter a analogia que é um dragão que não é que ele seja ruim, mas que ele tenha um respeito de hierarquia tipo, muito alto, tipo divino, praticamente. Então se você, mestre, quiser botar um dragão na sua aventura que representam coisas boas, uma boa pedida é você botar o Long Dragon, porque aí você vai enganjar num background para ele que tenha um significado muito valoroso e que o grupo valorize bastante isso. Pelo menos eu acredito nisso. No meio dessa raça tem um Wyrm também. O que é o Wyrm? Nada mais é do que um dragão burro. É uma serpente enorme, sem asas, sem patas. Porém, o que ele não tem de magia, ele tem de força descomunal. O Wyrm, por sinal, ele cospe fogo, ele continua sendo feroz, como qualquer tipo de dragão. Mas a grande diferença é que ele é burro. É como se fossem orcs, né? Aquela coisa primitiva. Aquela coisa bem primitiva, digamos assim. Só se alimentar, só pra procurar comida e acabar destruindo as coisas. As pessoas falam, não, que um ser veio e destruiu a cidade. Não destruiu a cidade, ele foi comer, tinha um prédio na frente e destruiu. Interessante que por ele ter essa aparência de serpente, ele pode, dependendo da história do mestre, tem até uma imagem, se eu encontrar, vou pôr aqui, uma imagem que ele pode rodear certas aldeias. Sim. Pra deixar as pessoas sem alternativa. A aldeia, ninguém sai, ele só fica ali. Ele cercou a aldeia e fica assim. Imagina uma torre. Ele pode simplesmente se enrolar nessa torre, cuspir fogo nela e devorar tudo. O bicho é cruel, cara. É bizarresco. Tem um filme americano que acho que é de luta de dragões, ou dragão. Eu sei qual é. Versus não sei o que na imagem tá como se fosse uma serpente gigante em cima de um prédio olhando pra outra, as duas tipo se afrontando, indo pra lutar. É exatamente um Wyrm. Um dragão, serpente que só quer destruir e comer. Quer falar do Quetzalcoatl? Eu não conheço Quetzalcoatl. É porque tem muitas imagens que fazem diferente do Quetzalcoatl. Como uma serpente emplumada, exatamente o mesmo, é só uma cobra gigantesca cheia de pena. Eu tô falando do Quetzalcoatl, mas existe o deus Quetzalcoatl, que eu não tenho certeza se é Kamaia ou Azteca. Mas que também é representado com asas. Pode ser uma serpente emplumada com asas, que ele é o deus da fertilidade, dos campos, da colheita, da luz, das tempestades. Ele é um deus de muitas coisas. E em outros jogos, como ele não é um deus, ele é representado como uma fera. Mas é exatamente isso, uma serpente emplumada, ou algumas vezes com asas, um par de asas, ou algumas vezes sem esse par de asas. E é exatamente um Wyrm.
cobrona de plumas. E ao contrário disso, tem o voador, tem o cobra e tem o marinho. Tem a serpente marinha, que é a mesma coisa, uma cobrona gigantesca. Igual o Leviatã. Leviatã, uma serpente gigantesca, só que com barbatanas, com guelras. No caso do Leviatã, é comum você ver até citações na Bíblia que falam e tal. O Leviatã é uma serpente, né, do mar, enorme, e ao invés de cuspir fogo, quer que seja, ele cospe vapor. É interessante isso. Um tipo de ácido. Inclusive na primeira campanha que eu narrei há muito tempo atrás, essa campanha ela morreu. Ela morreu. Mas o final seria o pessoal enfrentando o Leviatã, que é uma serpente do mar, né? Digamos assim. É interessante ver também que esse... É um tipo de... esse Quetzalcoatl, por ele ser emplumado e tal, ele poderia representar duas coisas. Vínculo com a natureza, grande, alto. Você vê que você até mesmo falou que ele protege as colheitas e blá blá blá. E também o Quetzalcoatl talvez não seja tão burro quanto o Mimir, que é só uma serpente que... Quetzalcoatl, em jogos, por exemplo, eu falei que normalmente como não é um deus, mas tem jogos que as pessoas falam que tem vilas que veneram, porque os jogos têm muito isso de jogos de RPG que tem a vila que, o deus do rio que passa à esquerda, o deus do vento que sopra no monte gelado, o deus, então tem deus em todos os lugares. Então eles acabam venerando algum ser que protege algum certo local, que defende algum certo local, e defende aquele local onde tem uma colheita, nossa, é o deus das colheitas e está nos ajudando. Então ele tem esse negócio de proteger o local dele e não afetar outras pessoas. E as pessoas acabarem venerando ele. As pessoas acabarem venerando ele. Ele não quer em si proteger as pessoas, ele protege o lugar, sendo que as pessoas estão dentro dele e acabam se tornando servos, basicamente, né? E dependendo de alguns sistemas, ele daria a Deus, começa a falar da é verdade. É bem legal. Nessa variação enorme tem o Cara, é difícil falar isso. Anfiter. É Anfiter ou Ampiter, não sei. A gente não sabe, o nome vai ficar aqui, né? Mas é uma serpente com duas asas. Muitas vezes ela vai aparecer emplumada, né, nas imagens. Nas ilustrações, né? O interessante também é que ela tem uma fisionomia assim, praticamente de geisha, né? É uma fisionomia com um bico mais puxado. Tem uns Amphifer que tem bico também, que vão ter bico. Eles são onívoros, praticamente assim dito. Eles costumam atacar de noite. E por eles terem essa coisa emplumada e tal, geralmente são esverdeados ou muitas das vezes amarelados, eles podem se camuflar no lugar, voar durante a noite e atacar mamíferos consideravelmente do tamanho de um cowboy, né, digamos assim, porque ele é um dragão americano. O interessante de ver isso também é que esse tipo de criatura ela se esconde geralmente em montanha ou caverna. Até aí tudo bem, né? Qualquer dragão faz isso. Só que ela ataca em bando. É interessantíssimo isso. Então você tem um dragão emplumado, bonito. Talvez ele seja mais frágil, não sei dizer, depende da história. Ele tem penas, né? Tem pena, então ele não tem. Mas eu acho que a ideia de penas que tem na história deles é porque as pessoas ligavam isso com a natureza, com a natureza. Ou tentar se camuflar, ou então só pra tentar botar uma coisa bonita nas imagens. Porque se você for procurar imagens dele em pesquisas, as ilustrações que eu achar são bem bonitas. Então as pinturas ou qualquer coisa que acharem são uma coisa mais bonita assim, às vezes até representando um ser que eles acham bonito e não um ser que eles têm medo. É verdade. Temido, né, digamos assim, respeitado. Exatamente. Mas aí vai variando, vai depender da variação do mestre. Porque se você quiser botar um ser, por exemplo, que seja frágil porque ele tem pena na sua história e ele é forte porque ele ataca em bando, é algo interessante também de se ver. Os ovos dele também são fosforescentes, né? São esverdeados, assim, é interessante, é bem bonito. É uma parada bem surreal, né? Tem um filme que eu vi há muito tempo atrás chamado Meu Monstro de Estimação, que não tem nada a ver com dragão, assim. Ele é mais um monstro Lago Ness, né? Sendo que o ovo dele é aquela carapaça do mar, e quando na história ele vai tirando essa carapaça do ovo, fica uma parada resplandecente, azulada no meio, é muito bonito. Quando a casca mais dura sai, fica uma parada azulada. O Anfiter tem uma coisa também que, às vezes que a gente procurou, a gente achou 3 ilustrações dele. Emplumado, uma serpente emplumada com um par de asas. Uma serpente com um par de asas, serpente mesmo, como se fosse uma cobra com asas. E uma terceira que aparece às vezes com patas traseiras,
E aí leva a gente pro último tópico, né? Rapaz, eu tinha até esquecido de falar disso. O Wyvern. Então, é dragão ou não é? Se a gente tá citando aqui, todo mundo já sabe que tá nas classificações de dragão, né? É um dragão. É um dragão. É um dragão. A diferença é que todos têm um nome pra se diferenciar. Tem o dragão, tem o Drake, tem o Long Dragon, tem o Wyrm, tem o Amphitheer e tem o Wyvern. Pra diferenciar o tipo. Senão a pessoa vai gritar dragão, aí todo mundo vai pensar, nossa, vai cuspir fogo, tem imunidade, vai jogar magia. Mas não. Então a pessoa tem que ter uma diferença. O Wyvern em si, em muitas histórias, fala que ele é um lagartão, né, que voa. E ele tem veneno, diferente do dragão, assim, que ele é uma figura tipo Motherfucker God, suprema, que se transforma em qualquer coisa. O Wyvern, ele é um bicho menor que o dragão, bem menor, um lagarto que voa. Tem até histórias que eu cheguei a narrar, né, que vocês usavam um Wyvern como montaria. Tem um Wyvern que cospe fogo também, mas isso não é uma prioridade. Muitos livros falam que o Wyvern tem a saliva venenosa, o dente mega afiado, ainda tem uma cauda também com ferrão que é venenoso, por sinal. Então, assim, isso o Wyvern no D&D, nas histórias de RPG e tal. Só que nos filmes a gente vê, por exemplo, o Smaug, pelo menos no filme do Hobbit, é um Wyvern. A gente vê no Skyrim, que é o da História dos Dragões, são Wyverns também. Então eles descartaram... Game of Thrones também, eles descartaram essa ideia que tipo é venenoso e tal, e só aderiram à aparência. O que significa? Significa que basicamente qualquer criatura tu pode aderir como se fosse um dragão, depende da sua história. Foi o que você falou mais cedo, eu posso pegar um gato, botar uma cauda serpentiliana, como é que fala? Botar escamosa lá, reptiliana e fala que cospe fogo, não, é um esse gato é o meu dragão. É um gato, na minha história, cospe fogo é um dragão. É um dragão. Esses nomes, essas diferenças foram criadas para denominar aparências e tipos mais para histórias e jogos de RPG mesmo, porque foi o que eu falei, se você gritar dragão, a pessoa vai pensar, meu Deus, vai acontecer isso, o cara vai fazer aquilo. Cai meteoro. Vai cair meteoro, ele vai conjurar meteoros na gente, aí aparece um Wyrm, uma cobra gigante que vai só morder. Então a pessoa tem a diferença, começar a criar nomes diferentes para não ter esse problema de um Wyrm, aí aparece um dragão. Mas nessa história que a gente examina dos dragões, né, no mundo, cada um adotava um tipo de dragão pela localização dele. Por exemplo, eu li uma história, eu tava tentando procurar a origem do dragão e do Wyvern. Foi o que você falou, tipo... O dragão era tipo simbolizado na Britânia e tal, aquela coisa toda antiga. Sendo que tinha um povo que, pra não ser confundido com o pessoal da Britânia, e eles gostavam de dragão, achavam o dragão interessante, uma figura que representava força, bravura, eles tiraram as duas patas da frente e colocaram o dragão. Não, tiraram as duas patas da frente e botaram as asas. Então quando viu a bandeira do exército dele, não é um dragão. É exatamente a mesma coisa. Foi mais num contexto geopolítico, né, no caso da história mesmo. Pra não ficar confundido. Pra não ficar confundido, bandeiras iguais, É interessante também falar uma coisa do Wyvern, que a gente falou, sabe? Eu não gosto muito de falar, mas ele entende da cocatriz. Pela essa imagem aqui, vocês já podem deduzir que é uma galinha dragão. Galinha dragão. Se eu quiser falar que a galinha é um dragão na minha história, o que você tem a ver com isso? A galinha é um dragão. Cara, imagina que ridículo, você vai lá na taverna, pegar a missão pra subir a montanha, não, porque o dragão está assolando, dependendo do seu O dragão está assolando, está transformando todos do vilarejo daquela montanha em pedra, está paralisando todos eles. Nossa, é um poder diferente, de um dragão diferente, vamos enfrentar, hein? Acho uma galinha desse tamanho. Não, mas é só uma galinha, toma uma bicada e vira pedra. Não é uma galinha, é uma cocatriz. Caraca, mas assim, a cocatriz ela tem um efeito paralisante, então a bicada dela ela faz que você entre em paralisia e elas atacam em bando. Imagina uma galinha, dragão, em algumas histórias até cospe fogo. Em algumas histórias. Aí tu olha pro céu e fala, o céu tá escuro. Mas galinha? Aquela revoada de galinhas. O que é isso, uma galinha? Aí o pessoal lá tá um dragão.
Dragão o quê? É uma galinha. Todo mundo corre e fica só você. Não é um dragão, não é. Aí desce aquele monte de galinha com uma cauda de serpente, com um pescoço mais longo, também sem Ridículo, penas. cara, que ridículo. E ainda cospe fogo. Mas assim, querendo ou não, dependendo da história, o Wyvern vai se tornar dragão. O que a gente tentou falar é que a gente quiser, qualquer coisa pode ser dragão. Não tem essa. Você vai falar, ah não, Wyvern e dragão. Tá, não, é dragão e dragão. Então é isso, o vídeo foi esse, eu acho que foi basicamente autodidático, porque foi muito explicativo, falamos de muito dragão, falamos de Wyvern da coisa toda, então não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar para quem precisa da sua mesa, se inscrever no canal e deixar uma crítica construtiva nos comentários, porque o canal tá começando. Então assim, todo tipo de ajuda, comentário e tal é válido, entendeu? Então é isso. Muito obrigado a todos vocês pela essa audiência maravilhosa que vocês têm aqui comigo toda semana, é isso aí. Obrigado e tchau!